Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Todas as terças-feiras eu vou contar algumas histórias sobre traumas, histórias verdadeiras, histórias que eu tenho certeza que vocês acham que não é trauma, mas é um trauma, tá? E para iniciar hoje, eu vou contar a minha história, né? As minhas relações traumáticas, de onde elas começaram. As minhas relações traumáticas mais profundas foram nos meus relacionamentos afetivos, né? Eu não tenho problema nenhum em contar para vocês, eu não tenho problema nenhum em contar a minha história, porque são histórias extremamente bem resolvidas e hoje eu conto isso de coração aberto, mesmo porque aqui é um espaço para a gente se conectar e fazer das coisas o melhor possível, né? Eu comecei os meus relacionamentos afetivos com 16 anos de idade. E já o meu primeiro namorado, ele já era muito, muito ciumento, né? A gente ficou 4 anos namorando e ele terminou comigo porque eu entrei pra faculdade, né? E eram situações bem marcantes, foram situações bem traumáticas, né? E eu, com 16 anos, eu sabia o que era, eu sofria muito, eu tinha crises de choro que eu não sabia, eu tinha algumas angústias que eu não sabia. E nessa época, o que me ajudou muito de verdade foram alguns amigos e a minha parte espiritual. Desde os meus 18, 19 anos, eu leio muito sobre o espiritismo e tinha me ajudado muito essa época, me ajudou muito essa época. Como algumas amigas também me ajudaram muito. Então, a minha vida seguiu, né? Minha vida seguiu e a minha vida seguindo, eu sempre me envolvi com homens não disponíveis, eu sempre me envolvi com homens dependentes químicos, eu sempre me envolvi com homens que não me davam muita atenção e que só eu cedia, em que só eu ia atrás. Já fui muito de falar a frase homem nenhum presta, já fui muito, né, muito de ficar atrás, né, aquele ciclo vicioso, né? E o que aconteceu? Eu já estava na faculdade, gente, já fazia psicologia, já fazia psicoterapia, trabalhei muita questão paterna aqui, né? E quando de verdade eu comecei a me aprofundar, né, em uma terapia que era psicossomática, que me voltou mais para mim, mas mesmo assim eu ainda continuava nos mesmos ciclos viciosos, né? Casei, né? Tive um casamento bem abusivo, consegui sair dele. E todos os momentos em que o pai do meu filho tinha algum comportamento agressivo, me disparava, eu lembrava e era o gatilho de lembrar do meu pai. E é aí que é o trauma. É aí o trauma. O trauma começou na minha infância. O trauma começou lá atrás. O trauma começou lá de trás, com a ausência do meu pai. Com o meu pai chegando alcoólatra dentro de casa. Com o meu pai maltratando a minha mãe. Com o meu pai caindo bêbado na rua. Ah, isso é o trauma. Então hoje eu me emociono porque hoje eu consegui sair disso, né? Hoje eu olho para o meu sistema, hoje eu olho para a minha história com mais amor. Hoje eu olho para o meu pai com mais amor. Porque na verdade ele não queria me maltratar. Ele é doente, né? Ele é vivo, nós não nos vemos, mas eu tenho um vínculo muito grande com meu irmão, que foi o grande elo entre eu e ele nesse processo. Então os meus traumas, os meus vínculos, os meus relacionamentos estavam focados no meu trauma lá de trás. A falta de um pai, o abandono de um pai que é ausente, um pai que é dependente, um pai que eu tinha crises de ansiedade quando ele vinha para casa e por várias vezes,
quando eu me envolvia com o homem, eu tinha crises de ansiedade. Olha que interessante, né? Eu não conseguia ser eu em alguns momentos. Por quê? Porque me disparava no meu pai. Hoje, tratando profundamente os meus traumas, já fazem 2 anos, eu tenho cortado e desvinculado tudo o que é traumático para mim e tudo que eu venha no mesmo ciclo e na mesma sintonia que meu pai, porque são pessoas que sustentaram os meus traumas e eu só tenho a agradecer essas pessoas. Por quê? Porque o trauma, ele não é ruim. O trauma, ele faz com que a gente olhe melhor para as nossas coisas, que a gente olhe melhor para o que a gente está passando. Então esse é o ponto do meu trauma. Então você que está aí me ouvindo, que tem algum problema paterno nesse sentido, o abandono, a rejeição, você que sustenta um relacionamento abusivo, você não é culpada. Existe um trauma muito grande aí dentro de você que precisa ser tratado, precisa ser curado. Você precisa olhar para essas feridas. E eu lembro na última terapia, tanto no Brainspotting como numa terapia que eu fiz que não era o Brainspotting, que eu acessei ainda coisa do meu passado lá de trás, do pai do meu filho. Eu reprocessei, porque eu tive um enjoo muito grande. E o medo que eu tinha era de me envolver de novo e sofrer de novo. Mas agora eu já sei quais são os disparadores. Eu já sei o que é um homem parecido com o meu pai. E eu só tenho a agradecer ao meu pai, porque foi isso que ele me ensinou. A como um homem deve realmente me tratar. E você que tem esse problema, que tem esse trauma, que eu sei que lê muita coisa sobre relacionamento amoroso e estuda e quer sair disso, o seu ponto crucial é tratar o seu trauma para que mais ninguém maltrate você e para que você não se envolva novamente e não fique no perigo sem saber o que é perigo, porque o trauma é isso. A gente está no perigo não sabendo o que é perigo, porque a gente não sente. Então esse vídeo é uma história real minha, né, que eu quero passar para vocês, que eu quero dividir com vocês e que, por gentileza, tá, procurem ajuda, procurem psicoterapia. Esse vídeo também vai ficar no YouTube, tá? Portanto, cliquem no sininho, compartilhe esse vídeo também com quem você quer. E como eu venho tratando os meus traumas, muito autoconhecimento. Psicoterapia, mudei algumas coisas na minha alimentação, chocolate ainda não. Parte espiritual, eu aceitei a minha condição espiritual. Isso é um processo também, tá? Mas, por gentileza, vai se cuidar, tá bom? E é isso, tá? As histórias serão um pouco grandes aqui, mas espero que tenha te ajudado, te dado uma luz e que você reflita na minha história, que a minha história possa te trazer alguma coisa de bom para você mudar a sua vida, tá bom? Um beijo e até mais.